ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para o Senhor comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se sobre a mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram, um por um, a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus virou para ele e disse: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou, e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E então Jesus disse aos seus discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, para mim o Senhor não vai ser. Mas Jesus lhe disse: em verdade te digo, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo algum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem um pouco comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se, rosto em terra. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Contudo, que se seja feita a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados.
Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse-lhes: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus falava ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se, eles o agarraram Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve ser, que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuraram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não vai dizer nada em sua resposta? Desses que estão depondo aí contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que você nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofetearam, dizendo: profetiza-nos a Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com o Galileu, com Jesus? Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro:
Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, eu traí um sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas um campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo. E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Messias, o Cristo? Porque sabia que por inveja eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelharam-se diante dele, zombaram dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as próprias roupas.
e então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o templo em 3 dias, o reedifica, salve-se a si mesmo. Você é o Filho de Deus? Desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz, então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre a face da terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta do caniço, deram-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e saíram dos seus túmulos depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, mãe de Tiago, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo, de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali, sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e fariseus reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão, guardem o túmulo como bem entenderem. E indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Glória a Deus. Longo, né? A leitura. Essa é a leitura de todos os domingos de Ramos. A cruz. Hoje não é só o domingo de Ramos.
Hoje é o domingo da paixão de Cristo. Até porque muitas pessoas não comparecem à paixão de Cristo na sexta-feira. Então, normalmente, os domingos são reservados para isso. Olha só, meu irmão. Eu queria dizer algumas coisas breves para você a respeito da ressurreição, da crucificação de Jesus. Primeiro, ela parece para nós uma derrota muito grande. Mas a grande verdade é que ela é uma descrição da vitória de Deus. Meus irmãos, de acordo com a narrativa bíblica, a cruz, ela é o grande momento da revolução, que nós cristãos acreditamos que é uma revolução. Ela é o grande momento da vitória de Deus sobre a morte, sobre os poderes deste mundo. Já parou para pensar que a última ameaça que se podia fazer contra alguém, para poder constranger alguém, para poder dominar alguém, é a morte? Jesus encarou isso sem medo. E naquela cruz, a docilidade do amor venceu a maior ameaça possível dos poderes desse século. O amor venceu. E é interessante como que essa frase é falada com tanto desprezo hoje. O amor venceu. E às vezes com tanto desprezo que dá assim, é mais do que uma crítica política. As pessoas costumam realmente desprezar o amor como uma coisa pequena, como uma coisa fraca. E ela é realmente uma coisa fraca. Mas eu vou te dizer um negócio, da perspectiva do reino de Deus, o amor não é uma coisa pequena. E também não é uma coisa fraca. É a maior força do mundo em ação. Mas ela se apresenta numa fragilidade, numa docilidade, que as pessoas não conseguem compreender o tamanho da vitória. As pessoas não conseguem compreender o tamanho daquele poder que está diante delas. Paulo entende isso como a grande vitória de Deus, né? Lá em Colossenses 2,15 ele diz: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Algumas pessoas costumam dizer: não, qual que é o momento em que Jesus venceu? Jesus venceu na hora que ele ressuscitou. Não! A narrativa bíblica ela é construída toda de modo a gente entender que o grande momento da vitória de Jesus é a cruz do Calvário. O grande momento da vitória de Jesus é exatamente a cruz do Calvário. Aquela cruz soa para os evangelistas como um verdadeiro trono. E você vai ver, à medida que a gente for expondo esse evangelho de hoje aqui, nessas perícopas, você vai perceber como que essa caminhada, essa jornada de Jesus até ao monte do Calvário é na verdade uma caminhada triunfal de um rei até se sentar no seu trono. Mas você não consegue ver isso enquanto os seus olhos não forem abertos. Enquanto os seus olhos não forem abertos pelo Evangelho, você precisa enxergar nessa caminhada de Jesus um desfile rumo à vitória. Eu dei o título dessa mensagem esse mesmo: a jornada da vitória. Algumas pessoas gostam de pregar nas igrejas por aí, né? Os passos para a vitória, a jornada para a vitória. E olha só, eis que hoje eu vou pregar uma mensagem bem coach aqui para vocês: a jornada para a vitória. E você já leu aqui a história, você já tem um spoiler de onde que é a vitória. Que massa! Nós estamos nessa caminhada junto com Jesus, e eu quero que você acompanhe Jesus em toda ela. Você prestou atenção na leitura que foi feita aqui agora? Isso te toca, meu irmão? Isso tocou você de alguma forma? Jesus, através da sua cruz, ele ressignifica o que é poder.
Poder da perspectiva do reino de Deus não é mais aquela autoridade, aquela força. Quando a gente fala de poder entre nós, sei lá, vamos ver um desenho. Quem é o poderoso? Quem são os poderosos no nosso mundo? É aquele que tem dinheiro, ou aquele que tem força, ou aquele que tem dinheiro para comprar força, né? Ah não, mas se o cara for um mágico, sim, se ele for um mágico poderoso, né? Ele pode constranger as pessoas, ele pode mudar as coisas para que as pessoas o obedeçam. Não deixa de ser poder do mesmo jeito. E Jesus chega a dizer isso em algum momento. Ele fala, gente, eu tenho poder para pedir a Deus. E Ele me mandaria 12 legiões de anjos aqui para poder resolver meu problema. Eu não vou usar, eu não vou fazer isso. Porque o poder da perspectiva do reino de Deus está em deixar o poder de Deus se aperfeiçoar em cima da fraqueza. E Jesus está fazendo isso aqui o tempo inteiro. Ele ressignifica o que é poder da perspectiva do reino. Estar crucificado com Jesus é o mais alto posto em que eu e você podemos habitar ao longo de toda a nossa vida. Antes desse episódio, a mãe de Tiago e de João, 2 discípulos judeus bonitinhos, chegou em Jesus e falou, olha só, eu queria te pedir um negócio muito importante. Um dos meus filhos, quando você vier no seu reino e tal, entenda, eles não tinham na cabeça aquela ideia de que Jesus ia morrer, ressuscitar e depois ele ia voltar no céu, não. Eles acreditavam que Jesus estava entrando em Jerusalém, e aí eles pegaram os ramos e começaram a balançar, porque eles acreditavam que o verdadeiro rei estava entrando. O que ele ia fazer? Ele ia chegar em Herodes, ia destronar Herodes, talvez cortar o pescoço dele mesmo, né? Ia tomar o trono. E aí dali, ele ia começar a governar as nações. Ele ia chegar no imperador, que era César, ia cortar o pescoço de César também. Ia começar um reino de justiça nesse mundo, porque esses caras eram os imperadores do mal. Eles eram opressores do povo de Israel e do mundo inteiro. Eles estavam mandando em tudo, você está entendendo? Era isso que estava na cabeça deles. Eles não cogitavam essa ideia. E aí quando a mãe de João e de Tiago chega nele e fala, aqui, quando você estiver sentado no seu trono, um filho meu pode sentar na direita e o outro pode ficar na esquerda. Eu falo, minha filha, você não sabe o que você está pedindo. Esse lugar só pode ser concedido pelo meu Pai que está no céu. E aí, ele traz um ensinamento poderoso. Ele falou, olha, no reino de Deus, o maior é o servo de todos. O primeiro é o último. E o maior é aquele que é servo de todos. Quanto mais serviço, mais autoridade. E aí, a autoridade no reino de Deus é ressignificada a partir do serviço. A autoridade, Jesus está caminhando para onde? Para a cruz. Quando ele chegar lá em cima da cruz, o que ele vai fazer, meu irmão? O grande ato de serviço. O serviço mais poderoso, o maior ato de serviço que alguém jamais pôde realizar na história da humanidade. É o serviço que Jesus está indo oferecer. Então nós temos um servo de Deus caminhando rumo à cruz, caminhando rumo ao serviço. Se olharmos da perspectiva do reino de Deus, nós estamos vendo o Senhor Todo-Poderoso caminhando rumo ao seu trono. Os ramos estavam sendo balançados para ele, alegres porque ele estava vindo reinar, alegres para poder receber um rei. Mas eu queria que você atentasse para qual é a coroa que esse rei recebeu aqui. A coroa que ele recebe é uma coroa de espinhos, um manto púrpura que colocam sobre ele, representando uma veste real, para zombar de Jesus. As pessoas cospem nele, as pessoas se ajoelham diante dele, começam a balançar as mãos, zombando de Jesus.
Mas eu quero te dizer, e eu quero te lembrar isso o tempo inteiro, da perspectiva do reino de Deus. Aquela era a grande vitória. Já ouviu essa expressão, vitória da cruz? Aquela era a grande vitória. E algumas coisas na caminhada para a vitória que Jesus enfrentou, e que eu tenho certeza que eu e você enfrentamos também. A caminhada da vitória começa com a traição. Foi a primeira coisa que a gente viu aqui. Traição. O evangelho de hoje começa com Jesus sendo traído por Judas. O evangelho de hoje começa com um episódio da traição de Jesus. Jesus está sendo ali traído por Judas. E traição não é uma coisa simples, cara. Amigos entristecem a gente, amigos chateiam a gente, amigos esquecem da gente, isso é normal. Mas traição, mano, traição é pesado. Mesmo que você perdoe, e o reino de Deus nos convida a perdoar mesmo, mas mesmo que você perdoe, às vezes não dá para confiar mais na pessoa que traiu você. Porque você sabe que aquilo pode acontecer de novo. E o evangelho de hoje ele começa com a revelação de uma traição. E revelação de traição, meu irmão, é um momento constrangedor naturalmente. Eu não conheço um momento mais constrangedor do que esse. Na hora que todo mundo de repente saca que fé e você é o traidor. O evangelho de hoje começa com isso. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Eu fico imaginando Judas ali na mesa. Pô, Jesus está falando uns negócios. Quanto será que ele sabe? E quanto será que ele está adivinhando? Imagina ali o traidor, sabe? O marido traiu a esposa traiu o marido, e aí eles estão fazendo algumas perguntas ali, e aí de repente um começa a se perguntar: rapaz, será que ele já sabe? Será que ela já sabe? Será que ela está adivinhando? Puxa, imagina a cabeça de Judas naquele momento. Imagina a cabeça de Jesus passando por aquele momento constrangedor. E ele fala: o que põe a mão aqui no pote comigo é o traidor. E aí vai Judas, e aí de repente ele vai junto. Será que sou eu, Senhor? Tinha até uma piadinha antiga, né, do pessoal que... essas rixas de argentino e brasileiro. Diz que Judas virou para Jesus e falou: por acaso sou eu, Senhor? Aí... pois é. Judas de repente: sou eu, Senhor? Será? O que será que levou Judas a fazer aquilo? Pegar 30 moedas de prata. Gente, o dinheiro era muito. Quando ele devolve o dinheiro, vocês viram lá, né? Os caras não quiseram jogar na oferta da igreja porque era dinheiro de sangue. E aí usa o dinheiro para comprar um campo, velho. Era dinheiro pra caramba. 30 moedas de prata. Talvez ele queria construir um pé de meia, porque ele ia abandonar aquela vida de seguir Jesus. Tinha 3 anos que ele estava seguindo Jesus direto, assim, para toda a vida. Tudo que ele estava fazendo era com Jesus. E aí de repente ele pensa: pô, tem que fazer um pé de meia agora, porque eu vou sair fora desse negócio. Talvez porque ele se decepciona, e muitos de nós nos decepcionamos com Jesus. Judas, assim como os demais discípulos, ele estava esperando que Jesus fosse lá, ou assassinar, ou pôr o pé na bunda de Herodes e mandar ele embora do trono e tomar o trono. E aí Jesus entra em Jerusalém, o primeiro discurso dele é: gente, eu vou morrer, tá? E quando eu ressuscitar, aí Judas assim: quê? Você me fez abandonar tudo para entrar aqui em Jerusalém, para você não tomar o trono, velho? Tá de sacanagem. Eu fico imaginando a revolta de Judas, talvez, e de outros discípulos. Não, eu não entrei aqui para isso. Eu não invadi Jerusalém para isso. Eu não entrei aqui colocando ramos no chão para isso.
Talvez essa foi a decepção, a esperança adiada, amargura a alma, amargura o coração, isso fala lá em Provérbios. Então eu imagino Judas ali o tempo inteiro ouvindo certos discursos de Jesus, dizendo, eu vou morrer, vou ressuscitar, e aquilo vai incomodando. Até que ele ofende Jesus. Mas o Evangelho de hoje ele nos convida a olhar para nós mesmos. A questão não é Judas, meu irmão, a questão é eu e você. Foi o meu pecado, o seu pecado que colocou Jesus ali naquela cruz. Foi o pecado que eu e você cometemos, e no qual nós chafurdamos ali, nos esbaldamos. E lembre-se você de cada um dos seus pecados. Foi esse pecado que colocou Jesus ali naquela cruz. Nós somos o grande motivo. E talvez hoje você esteja perguntando igual Judas, por acaso sou eu, Senhor? Sou eu mesmo traidor? Eu acho interessante como que o amor de Jesus é constrangedor. Porque quando Judas leva aquela turba de gente e vai lá dar um beijo na face de Jesus, Jesus vira para ele e chama ele como? Você lembra? Amigo. Dá um constrangimento, velho. Dá vontade de chorar. Amigo, você vai fazer isso mesmo? Quantas vezes você já traiu Jesus ou negou? O Evangelho de hoje está dizendo para você isso. Jesus está olhando para mim e para você hoje dizendo, meu amigo, você vai continuar com isso mesmo? Meu amigo, aqui vieste. Meu amigo. E o Evangelho segue falando um pouco a respeito da revelação da nossa fraqueza e da nossa capacidade de auto-engano. Eu e você somos fáceis de se auto-enganar. Jesus vira para eles e fala assim, todos vocês essa noite vão se escandalizar em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de ressuscitar eu irei adiante de vocês, tá bom? Eu vou lá para Galileia. O Evangelho é especialista em denunciar a nossa fraqueza e auto-engano. Pedro vira, Jesus, ainda que todo mundo aqui rejeite, se escandalize, eu não. Aí depois entra Pedro junto com os outros. Jesus fala com Pedro, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí vai lá Pedro e fala de novo, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar. Aí a Bíblia diz que todos juntamente com ele disseram a mesma coisa. E é interessante que eu fiz questão de frisar aqui para vocês enquanto a gente estava vendo, que depois que os caras pegam Jesus e levam ele para a casa de Caifás, todos o abandonaram. Todos. Jesus disse, na mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas olha só, depois que eu ressuscitar, ele está desprezando o fato de que eles vão negá-lo. Ele está dizendo, olha, depois que eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para Galileia. O amor dele, cara, é constrangedor. Eu vou para lá. É isso que é paixão de Cristo, meu irmão. Ele já está marcando um encontro com a galera, sabendo que eles vão negar ele daqui a alguns minutos. Esse é Jesus falando com você hoje. Quantas vezes você o negou? Quantas vezes você o traiu? Ele está dizendo para você, olha, semana que vem tem a Páscoa, nós vamos nos encontrar. Eu vou me encontrar com você. E quando chega na prisão de Jesus, todos os discípulos o abandonaram, todos fugiram. E é interessante Pedro, diante da criada, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro treme diante da empregada da casa do sumo sacerdote. Você estava com ele? Não, estava não. Aí depois outra empregada e ele tremendo ainda mais. E o medo de ser pego faz ele espraguejar. A Bíblia diz que ele espragueja, ele começa a falar palavrões.
Eu não estava com ele. E aí na hora que ele nega a terceira vez, o galo canta. Rapaz. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa ainda nesse evangelho de hoje. A vulnerabilidade de Cristo. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui, vigiem um pouquinho comigo. Sabe quando você está morrendo de medo, vai enfrentar aquela coisa pesada da sua vida, uma situação, alguma coisa, você está precisando de amigos próximos. Rapaz, nem os 12 dava conta não. Ele junta os 12 num canto e chama os 3 amigos mais próximos e fala: vem cá, mano, preciso dizer uma coisa aqui para vocês. Hoje é o dia, velho. Hoje eu vou morrer. Vigia aqui comigo, velho. Eu vou orar. Fica aqui comigo. Você está entendendo? Ele está expressando toda a vulnerabilidade do Deus que se fez homem para estar juntamente conosco. O Getsemane. Nós temos ali um homem prestes a se derreter, vulnerável, depressivo. Ele conhecia melhor do que todos as profecias, ele sabia o que vinha pela frente. E ele pede ao Pai: Pai, esse cálice de ira, por favor, se tiver jeito, afasta de mim. Eu sei o que ele significa, eu sei o que ele representa, eu não quero. E Jesus vai 3 vezes, cara. E ele volta e vê os seus discípulos dormindo. Pô, vocês estão dormindo, cara, de novo. E quantas vezes talvez Jesus está dizendo isso para nós? Dormindo de novo. Não dorme no ponto. Eu estou fazendo coisas acontecerem. Vigia comigo. Ora comigo. E talvez o grau mais profundo da nossa oração seja alcançar aquilo que Jesus alcançou naquele dia. Contudo, que não seja feita a minha vontade, Deus, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas ele não deixa de dizer o que está passando. O grau mais profundo da nossa oração, meu irmão, tem uma lição sobre a oração aqui. É quando a sua vulnerabilidade encontra o furacão da vontade de Deus, a tempestade da vontade de Deus, e você confia nela e se entrega. Deus, seja feita a tua vontade. Qualquer dia dessa semana, talvez você possa ser chamado junto com alguém para se ajoelhar no Getsemane de alguém que talvez perdeu o emprego, talvez está sem comida em casa. Ao longo da quaresma a gente foi chamado para isso, passar em intercessão por pessoas que estão doentes. Talvez você esteja em necessidade. E eu e você somos chamados juntamente com Ele. Vigia aqui comigo um pouco. Ora comigo um pouquinho. Mas eu queria chamar a atenção para mais uma coisa. Aquele Jesus vulnerável, orando ao Senhor, aquela oração reforça o entendimento do seu chamado. Reforça novamente o entendimento de quem Ele é. A oração nos ajuda a consolidar a vocação.
Jesus se levanta daquela oração ali mais uma vez. E o fortalecimento dele está todo no seu espírito. E de repente ele encontra pessoas chegando para ele com espadas e porretes. Os poderes desse século se aproximam. E Pedro quer entrar nessa lógica também. O pessoal chega com espada, com porrete, e Pedro fala: tá bom, então vai ser assim? Eu vou pegar quantas vezes eu e você não queremos cair nessa lógica? O reino de Deus é um reino de justiça. Eu não aceito injustiça. E aí quando você se depara com um caso de estupro, quando você se depara com um caso assustador, horrendo, quando você se depara com um político injusto, ou com algum pecado, ou com alguma heresia que alguém falou, você se vê com os melhores motivos para manifestar o que há de pior dentro de você. Pedro faz isso aqui. É hora de eu defender o armamento, Jesus. Porque sem isso aqui, o reino está perdido. E Jesus vira para ele e fala: cara, o reino de Deus não depende disso aí não. O reino de Deus não precisa de armas. Porque a única arma que vai ser usada aqui agora é uma que você nunca viu. E ela vai vencer e vai atravessar os séculos. Vai ter uma igrejinha no centro de uma cidade, lá do outro lado do continente um dia, lembrando desse dia aqui. Porque eu não vou resolver as coisas na força, eu vou resolver as coisas com o amor. Eu tenho o poder suficiente para resolver isso na força, Pedro. Mas o verdadeiro poder se revelará na fraqueza. Está prestes a se cumprir. O verdadeiro poder está em cumprir as Escrituras. Ele fala: olha, se eu fizer isso eu não vou cumprir as Escrituras. Então cabe cumpri-las. É isso que eu quero aqui agora. Quantos de nós não confundimos o verdadeiro poder em casa, querendo resolver as coisas no grito, no trabalho, na rua, nas nossas empresas? A gente quer bater o pé e se impor, quando o caminho de Jesus é um só, é o do amor. E a partir do amor brota dali perdão, que é o poder que estoura a lógica das forças deste mundo. Nenhum poder desse mundo consegue suportar o poder do perdão, meu irmão. A justiça, o justiçamento, lutar contra a injustiça, é uma coisa que pode parecer, e é sempre importante de acordo com o reino de Deus, mas ela pode nos enganar. Mas o perdão não engana, meu irmão. O perdão perdoa. O perdão não quer justificar hora nenhuma. E aí nós temos o julgamento do poder religioso em cima de Jesus. E Jesus, porém, aguardava em silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho do Deus vivo, filho de Deus. Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis agora e em breve o Filho do Homem. Desde agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Enquanto os religiosos julgam, Jesus está julgando eles diante de Deus. Afinal de contas, quem é que está em silêncio ali naquela sala? Ver o Filho do Homem assentado à direita de Deus é uma referência a Daniel capítulo 7, aonde o ancião de dias, o Messias, ele é elevado às alturas, e das alturas ele começa a governar, e todos os povos da terra o adoram. Jesus está dizendo: olha, é a partir de agora, meu irmão. Ele está rindo na cara dos seus acusadores, porque eles sabem enxergar que, da perspectiva do reino de Deus, aquela humilhação toda, aquela vulnerabilidade toda, está dando a existência, está dando à luz um novo céu e uma nova terra.
uma nova lógica, um novo mundo, um novo dia está começando ali naquele momento. E ele fala: olha, a partir de agora vocês vão ver o Filho do Homem. Vocês vão ver o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Cara, eles não faziam ideia de que eles estavam colocando o Filho do Homem no trono. Graças a Deus eles não conseguiam enxergar isso. E Jesus confia no poder de Deus diante dos poderes desse mundo. Eles entregam ele para Pôncio Pilatos, acusam ele de várias coisas, e Pôncio Pilatos fica assim: cara, você está vendo o tanto de acusação que eles estão fazendo contra você? Você não vai se justificar, não? Justificativa. A lógica desse mundo fala que você tem que se justificar o tempo inteiro. E tem gente como eu que quer se justificar o tempo inteiro, para mostrar que na verdade não era aquilo que as pessoas estavam pensando. É só alguém desconfiar que você fez alguma coisa errada, que você quer. Aqui não, deixa eu te explicar, aconteceu isso. Tem gente que vive a vida para poder se justificar diante das pessoas. E Jesus está aqui dando para nós uma lição. O único diante de quem importa ser justificado é Deus. Ele está te vendo. Relaxa, está tudo tranquilo. Para de tentar se justificar. Tem gente que se justifica até quando os outros não estão pedindo. Ele está dizendo: olha, só vamos, meu filho, vamos embora com isso aí. E ele confia. Pilatos não vai se defender nem um pouquinho. É porque ele falou uma mentira aí sobre você. Tem gente que não suporta uma mentira a respeito de si. Não, isso aí que você falou, só pontuando o que o irmão falou aqui aquela hora, é porque foi injusto, foi uma mentira. Sabe? Jesus não está nem aí. E ele se entrega nas mãos daquele que é o grande juiz, o reto juiz, o justo juiz, que é o Todo-Poderoso. E aí você vai ter o episódio de Cristo ao lado de Barrabás. Os caras sabiam que foi por inveja que eles colocaram Jesus lá. Então Pilatos já está assim: cara, Cristo ou Barrabás, vamos colocar um cara aqui que a gente já resolve esse negócio e solta Jesus de uma vez. E eles colocam lá um prisioneiro muito conhecido, que era assim, cara, certeza que eles vão liberar Jesus. Aí a gente acaba com esse tumulto e as pessoas escolhem Barrabás. A pressão do povo. Quantas vezes eu e você, né, irmão, nós cedemos à pressão dos outros? Cedemos à pressão da família, à pressão política, pressões filosóficas, pressões de todo tipo ao nosso redor, e nós negamos a Cristo. Escolhemos, porque no final das contas é uma escolha. Escolhemos Barrabás ao invés de Jesus. E então começa um desfile real. E despindo, ali naquele momento eles prendem Jesus, soltam Barrabás. E é interessante, por que Mateus ele gosta de escrever aquele ato de humilhação, né? Foi um ato de tristeza, o maior ídolo, aquele todo poderoso, está sendo humilhado. Para que eu vou ficar destilando aqui os detalhes sobre essa tortura? Sabe por que ele está destilando os detalhes sobre essa tortura, meu irmão? Porque Mateus, quando ele estava escrevendo esse evangelho, ele entendia o que estava acontecendo ali nos bastidores. E eu quero que você fique de olho nos bastidores o tempo inteiro. E despindo, cobriram com uma capa escarlate, roupa de rei, e tecendo uma coroa. Olha só, ele está fazendo questão de dizer que teve uma coroa em Jesus. Puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita colocaram uma cana, ou seja, um cetro. Você tem um rei vestido ali de escarlate, você tem uma coroa, você tem um cetro na mão dele. Mateus está pintando como se ele fosse um rei desenhado ali, mas ele está sendo ferido por aquilo ali. Ajoelhando-se, eles começaram a escarnecer de Jesus. Pegaram um cetro de cana da sua mão e começaram a bater na sua cabeça. E olha aí, ó,
o seu modelo de poder para onde que te leva? Talvez muitas pessoas gostam de virar para você e dizer isso, né? Olha aí onde o seu poder, o seu ideal de poder te levou. Não é verdade? E Jesus segue o seu desfile real. Eles batiam na cabeça dele. E aí obrigaram o cara, o Simão, o Sirineu, a carregar a cruz para poder ajudar ele a chegar vivo lá no Monte do Calvário. Porque senão ele não ia dar conta de chegar lá. Você está disposto a ajudar Jesus a carregar essa cruz? Jesus está cumprindo uma missão. Ele está carregando um fardo até a cruz do Calvário, até chegar no monte. E ele está dizendo para você: bora me ajudar? Bora carregar essa cruz junto comigo? Simão Sirineu foi obrigado, talvez ele se sentiu humilhado por fazer aquilo. Mas mal sabia ele que ele estava experimentando o maior posto de honra que jamais ele havia experimentado na vida: carregar a cruz do Mestre até o alto daquela montanha. E aí nós temos a entronização, a vitória de Cristo. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Direita e esquerda, isso te lembra alguma coisa? Eu estava falando aqui no início, né? A mãe de Tiago e de João chegou e disse para ele que: poxa, meu filho, quando você estiver sentado no trono, um pode ficar na direita e outro na esquerda. Mateus faz questão de retomar isso, escrever do mesmo jeito, um à sua direita e outro à sua esquerda, porque isso só pode ser concedido pelo meu Pai que está no céu. Ali ele está sentado no trono e tem um à sua direita e outro à sua esquerda. Lembre-se, nós estamos falando dos bastidores, por trás dessa cena grotesca e horripilante que nós estamos vislumbrando aqui hoje. Jesus está sentado no trono. E aí ele começa a ser questionado da mesma forma como questionaram ele no deserto, como Satanás, uma coisa demoníaca mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. A tentação é sempre a mesma. Se é Filho de Deus mesmo, desce da cruz. Você acha que Jesus morreu na cruz para você estar aí nesse sofrimento? Sabe aquele evangelho, anti-evangelho? Jesus morreu na cruz e se fez pobre para você ser rico. E hoje você pode viver a riqueza para a glória de Deus. Sabe? O caminho para a vitória é diferente. No reino de Deus, o caminho para cima é o caminho para baixo. Alguns estão dizendo: será que ele é o Filho de Deus mesmo? Será que ele é o Filho amado? Isso os sacerdotes dizendo, né? Pô, ele não falou aí que ele é o Filho amado? Cada grupo ali tinha um jeito, né, de dizer. Você não é o grande revolucionário? Vai lá. E pior, cara, até os ladrões que estavam sendo crucificados do lado dele, nem os ladrões pouparam da zombaria. Nem os ladrões. A Bíblia diz que até os ladrões que estavam em volta dele começaram a zombar, juntamente com o pessoal que estava lá. Você imagina que grau de humilhação, meu irmão? É por isso que no reino de Deus os humilhados serão exaltados. É por isso que Jesus inverteu a lógica.